maioria dos brasileiros desconhece as regras da aposentadoria e está distante do debate da reforma da Previdência. Essa afirmação foi divulgada hoje pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. De acordo com pesquisa da entidade, a população considera que o homem deveria ter direito a se aposentar em média aos 58 anos e a mulher aos 53 anos. Mas a mudança que o presidente interino Michel Temer pretende fazer na Previdência vai elevar a idade para as aposentadorias. O governo interino de Michel Temer já anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei para reformar a Previdência e estabelecer uma idade mínima entre 65 e 70 anos para as aposentadorias. Hoje, a população se aposenta em média com 54 anos. O principal argumento do governo é que a Previdência não é sustentável. O déficit previsto para este ano é de 125 bilhões de reais. Mas, para especialistas, esse argumento é falso, já que a Previdência é sustentável. É uma mentira, né? É uma falácia, né? Porque como a Previdência é o maior item do gasto social, são 7, 8% do PIB. Então, desde 1988, há uma estratégia de demonizar a Previdência. Além das contribuições obrigatórias das empresas e trabalhadores, a Constituição prevê que a Previdência seja financiada com receitas de impostos federais, como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Eduardo Fagnani afirma, porém, que a conta não fecha, porque o governo dá outros destinos para esses recursos e não o financiamento da Previdência, conforme previsto pela Constituição de 1988. Só que desde 1989, o que aconteceu? A área econômica capturou essas duas fontes de receita e continuou contabilizando as contas da Previdência sem a parte do governo. Então, o que é o déficit? O déficit é a parte do governo que não é contabilizada, como se não fizesse parte das receitas da Previdência Social e da Seguridade Social, contrariando os artigos 194 e 195 da Constituição. A discussão sobre a Previdência Social é um dos temas em debate no 4º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde, que acontece até a próxima sexta-feira na Faculdade de Direito da USP. No tempo do Fernando Henrique, a Seguridade Social foi praticamente destruída quando foi revogado o dispositivo da Lei 8.212 de 91 de custeio, que extinguiu o Conselho Nacional de Seguridade Social. Nós estamos vivendo um momento muito grave de ameaças concretas, de retrocesso nos direitos sociais, e acho que nós temos que juntar os nossos saberes e os nossos esforços para resistir a esta ameaça, essas ameaças, né? E por isso esse Congresso é uma tentativa de fazer isso. O professor Fagnani concorda. A reforma na Previdência Social, além de ser baseada num cálculo equivocado, traz enormes retrocessos aos direitos dos trabalhadores. Um golpe. Certo? Nós estamos destruindo a democracia. Hoje o Congresso tem 2/3 dos votos. Eles podem mudar a Constituição, não é isso? Então, hoje a situação é muito difícil, quer dizer, cabe à sociedade resistir. E o discurso do governo Temer de que há déficit na Previdência é falso e foi criado para aprovar a PEC da reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados. Esta é a conclusão do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, relator da CPI sobre o tema, encerrada hoje em Brasília. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O senador Hélio José apresentou um texto de 253 páginas, no qual afirmou que a Previdência não é deficitária. O PMDBista entende que o orçamento do setor está deturpado desde 2001, após a edição de uma medida provisória de Fernando Henrique Cardoso, que desmembrou os 3 pilares da Seguridade Social: saúde, assistência social e previdência. A divisão permitiu o desvio de valores entre as áreas, ou mesmo a retirada de recursos por meio da desvinculação de receitas da União. Para o senador, o problema está na gestão. Mais de 30 audiências públicas. Ouvimos cientistas políticos, ouvimos professores universitários, técnicos de altos níveis atuariais, demográficos, as várias universidades brasileiras. Ouvimos o governo, através da AGU, através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ouvimos o Judiciário, ouvimos o Legislativo, ouvimos o Executivo, e para todos ficou claro
não tem déficit e que a proposta colocada lá na Câmara dos Deputados, da forma que está, ela é lesiva, ela é antipatriótica, ela é antipovo e precisa ser renovada, que há sim é uma crise de gestão e uma crise governamental com relação à Previdência Social. Hélio José também destacou a dívida de grandes empresas brasileiras com a Previdência, valores bilionários que deixam de ser arrecadados por falta de apoio aos órgãos de fiscalização e cobrança. Como exemplo, o parlamentar citou a JBS, que deve 2,4 bilhões de reais. O presidente da CPI, senador Paulo Paim, acusou o governo federal de falta de interesse em cobrar as empresas e criticou os programas de recuperação fiscal, os refis. A dívida ativa hoje na União chega quase a R$1 trilhão, pronta para ser executada. O que nós queremos, via a CPI, criar instrumentos para essas cobranças, fazer que daqui para frente ninguém mais seja perdoado, que passe a mão, que não cobre mais multas e juros, e com isso nós temos certeza que a nossa Previdência, com esse ajuste na gestão, passará a ser efetivamente superavitária para as próximas décadas e décadas. O relatório final da CPI será votado em algumas semanas e poderá receber emendas antes de ser encaminhado para a análise do plenário. Paulo Paim entende que o resultado deve impedir a aprovação da PEC da Previdência, ou mesmo de propostas alternativas que já circulam nos corredores do Congresso. Nós queremos uma reforma para valer. E isto tem que ser feito ouvindo a sociedade, ouvindo aqui o trabalho da CPI, que nós vamos mostrar o caminho é da gestão. Eu espero que o governo não faça mais esse equívoco, como fez recentemente, essa história de um decreto legislativo querendo legalizar o trabalho escravo. Seria outro erro enorme desse governo que vem errando muito. Durante toda a tarde de hoje, a PUESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, realizou uma consulta popular sobre a reforma da Previdência Social. A iniciativa vem para somar com o pedido da Federação Nacional dos Servidores da Justiça e do Ministério Público Federal para que Michel Temer, do PMDB, comprove o déficit da Previdência que está sendo usado para justificar a reforma da Previdência. Especialistas dizem que esse déficit não existe. Acompanhe na reportagem de Jomiag. O governo Temer terá de provar que em 2016 as contas da aposentadoria deixaram um rombo nos cofres públicos de 140 bilhões de reais, número usado para justificar a reforma da Previdência. A determinação da Justiça do Distrito Federal atendeu a um pedido da Federação Nacional dos Servidores da Justiça e do Ministério Público Federal. Além de proibir as propagandas oficiais que defendem a reforma, o governo deve apresentar as receitas obtidas e como o dinheiro da Seguridade foi gasto entre 2012 e 2016. Para o economista César Locatelli, o governo se deu mal, porque as contas não são deficitárias. Quando foi pensada a Previdência Social lá na Constituição de 88, os próprios constituintes criaram duas contribuições, a contribuição sobre o lucro líquido e a COFINS. Para quê? Para essas contribuições financiarem a Seguridade Social. Então, se você fizer a conta, somando o que os empresários pagam, o que os empregadores pagam, mais essa parte que é arrecadada pelo governo, não se chega em déficit e sim em superávit. Para tentar facilitar a aprovação da reforma da Previdência, Michel Temer retirou do texto os servidores estaduais e municipais. A presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo afirma que o recuo é para tentar dividir os trabalhadores, mas isso não vai dar certo. Como nos servidores públicos a maior categoria são os professores, bom, então eu enfraqueço aí, né? E começa a enfraquecer. Então, não, eu acho que nós temos que ter um olhar de classe trabalhadora. Mesmo que o presidente Michel Temer tenha retirado os servidores estaduais e municipais do projeto, isso não quer dizer que eles estão livres de uma reforma previdenciária. Pelo contrário, Temer empurrou para os estados e municípios a elaboração das próprias mudanças. Vamos ter que fazer enfrentamento onde quer que seja. Por isso que o enfrentamento é global e não pontual.
Reforma previdenciária, reforma trabalhista, terceirização, teto de gasto com as necessidades da população. Para o economista César Locatelli, essas medidas mostram que o governo optou por proteger os donos do capital. É uma questão de prioridade. Aonde é que eu vou gastar esse bolo de recursos que é arrecadado pelo governo federal? Aonde é que eu vou colocar? Eu tenho a opção de colocar um pouco mais para benefício dos trabalhadores, para benefício da população de renda mais baixa, ou eu tenho o outro objetivo de colocar esses recursos à disposição dos empresários, à disposição dos endinheirados do país. Hoje a POSP realizou uma consulta popular sobre a reforma da Previdência Social. Mais de 200 urnas foram espalhadas pelo estado de São Paulo. Eu votei pelo povo, né? Não. Por quê? Porque a reforma é um absurdo e ela tem a iniciativa de acabar com a Previdência. Eu entendo que esse governo atual quer fazer isso justamente para privilegiar banqueiro. E essas leis têm que ser feitas para as pessoas, né? Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra.
é conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. É que existe nesse país é só pouca vergonha, é só malandragem, é só picaretagem, é só safadeza. E eu já tô com o saco aqui nos meus cogumelos de ver tanto sem vergonha, de ver tanto palhaço, de ver tanto cafajeste roubando, metendo a mão no povo, emendar a nossa Constituição e meter esses vagabundos, cafajestes, ordinários na cadeia. Não gostou? Você não gostou? Você não gostou? Aqui é mais embaixo, tá? Cambada de vagabundos que existe nesse país. Eu tô com o saco no cogumelo. Eu tô com o saco no cogumelo. Não gostou? Muda de canal. Muda de canal. Assistir novela ou desenho animado. Aqui nós não tampamos o sol com a peneira, não.